Oi, gente, que bom estar com vocês e falar um pouquinho sobre as sessões 60 até a 62 de Doutrina e Convênios, que tem como título Toda a carne está em minha mão. Como é bom poder compartilhar com vocês as minhas impressões e inspirações, os meus sentimentos durante o meu estudo semanal. E por isso eu decidi até mudar o cenário. Estou aqui no sofá para literalmente ser um papo de sofá, descontraído, e que a gente possa realmente pensar o impacto que essas sessões podem trazer para a nossa vida, as mudanças que nós precisamos fazer para cumprir melhor os nossos deveres como membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E para compreendermos essas sessões, vamos voltar um pouquinho, porque nós lembramos daquela conferência em Kirtland, quando 28 missionários foram chamados a pregar o Evangelho. E eles deveriam viajar do leste dos Estados Unidos para o oeste, que seria o Missouri. Era uma distância aí de 1.400 quilômetros. E o Senhor ordenou que eles deveriam viajar e deveriam ir parando, pregando o Evangelho pelo caminho. Olha que era chão, hein? Eram muitos quilômetros e muitas oportunidades de abrir a boca. Quando nós chegamos na sessão 60, nós vemos exatamente esses missionários que já estavam aí em Missouri e queria saber o que o Senhor desejava deles, porque agora o Senhor havia determinado que eles deveriam retornar para Kirtland. Como é que seria essa viagem de volta? Quais seriam os meios, os caminhos, o que eles deveriam fazer? E olha que é muito interessante, porque o Senhor fala especificamente aí nessa sessão 60 e diz que com alguns eu não estou satisfeito, pois não abrem a sua boca e escondem o talento que lhes dei. E contra esses está acesa a minha ira. Então olha só, foi aquela chamada assim, ao arrependimento. Com alguns não estou satisfeito, porque não abre a sua boca. E não abre a sua boca por quê? Pelo temor dos homens, né, que tantas vezes nos aflige, nos assola também. Então, que nós possamos realmente pensar, quando nós abraçamos essa causa e decidimos ser membros da igreja, nós fizemos um convênio. E nesse convênio, nós vamos chorar com os que choram, né? Nós vamos prestar o nosso testemunho de Cristo, nós vamos compartilhar o Evangelho. Está tudo aí embutido no pacote. Então, é um dever, a obra missionária é um dever, né? Até porque quando nós pensamos qual a grande obra do nosso Pai Celestial e seu Filho Jesus Cristo proporcionar a vida eterna e a imortalidade ao homem, nós precisamos ajudar nessa grande obra. E nós estamos inseridos, né, entre aqueles que desejam chegar na vida eterna. E não há um outro caminho, a não ser através do Evangelho de Jesus Cristo, através da obra missionária. E enquanto eu estava ali preparando, lendo essa aula, eu lembrei da minha filha, da Larissa. A Larissa, quando retornou da missão, ela teve a oportunidade de ser instrutora no CTM, no Centro de Treinamento Missionário. E ela amava esse trabalho. Gente, imagine alguém que ama muito o que faz. Era ela. Ela acordava com aquela disposição e aquele sorriso, porque ia lá fazer a coisa que ela mais gostava, que era falar do Evangelho. Mas um dia, para minha surpresa, ela me disse: mãe, tem uma coisa que eu amo mais do que trabalhar no CTM. E eu fiquei curiosa: o que, filha? E ela disse: é o caminho, mãe. Eu amo andar de trem e de ônibus, porque lá eu tenho oportunidade de conhecer pessoas e pregar o Evangelho. Então, olha só, olha que interessante, né? Ela já era uma ex-missionária, mas a missão não tinha saído dela. Nós não precisamos ter uma plaquetinha para dizer que somos missionários, que precisamos pregar o Evangelho. Ela amava o trabalho dela, mas ela amava mais o caminho, ela amava mais o percurso,
porque ela tinha oportunidade de conhecer pessoas que não eram membros da igreja. E ela sabia que através do Evangelho de Cristo, a vida daquelas pessoas poderiam ser mudadas. Então o Senhor estava falando isso, puxando a orelha para aqueles missionários. E está dizendo para a gente também, abra a sua boca, preste o seu testemunho, pregue o Evangelho, seja fiel. Exatamente isso. E aí, com relação, o Senhor deu aí algumas escrituras de realmente instruções. Né? Instruções, o Senhor diz várias vezes, né? Se vocês vão construir um barco, vão fazer uma embarcação, se vocês vão comprar, a mim não importa. Ou seja, escolham, decidam, tem decisões que vocês podem tomar. O que importa é que o Evangelho seja pregado, é que ele chegue às pessoas, porque esse é o Evangelho de salvação. E aí nós vemos que muitos, né, desses missionários aí, eles retornaram, inclusive Joseph, ele retornou na embarcação dele, ele estava com Oliver Calder, ele estava com alguns outros homens, William Phelps, alguns desses homens também estavam indo para Kirtland para comprar uma máquina de impressão para levar até Missouri. Eles tinham essa incumbência, né, de comprar, e eles foram aí nessa embarcação. E o rio Missouri, ele era muito conhecido justamente por suas águas perigosas, por muitos troncos de árvores que ficavam aí quase que como uma armadilha, né, longo trajeto do rio. Ele inclusive chamado como o Rio da Destruição. Eles foram por esse rio e a princípio, né, eles saíram aí, o Senhor deu essa revelação no dia 8 de agosto, no dia 9 de agosto eles seguiram o caminho, né? E quando eles estavam aí no rio, dia 9 foi tudo legal, dia 10, e a gente vê que no terceiro dia o mar começou a ficar turbulento. E o calor era escaldante. E aí teve uma certa ocasião que inclusive o barco deles quase tombou, né? Porque esbarrou aí nesses troncos de árvores que ficavam submersos. E começou a acontecer muita discórdia entre eles, confusão, um acusando o outro. E Joseph decidiu parar a viagem, né, e que eles deveriam ficar ali no caminho até se acertarem. E é interessante porque, olha só, nesse momento houve aí muitos insultos. Eles chamaram Oliver de autoritário, Joseph, porque Oliver falou que isso não era comportamento, né? E que eles poderiam receber as consequências disso, poderiam sofrer um acidente, serem destruídos. E ao chamar a atenção, eles não gostaram. Então eles chamaram Joseph de covarde porque não seguiu a viagem. E é muito interessante porque eles precisavam desse tempo para parar, para resolver esses conflitos, para resolver essas situações. E a gente fica pensando que muitas vezes na nossa vida, nós também vamos navegar por mares turbulentos. Quantas vezes nós não vamos ter um desentendimento com o marido, né, ou com a esposa, e vice-versa, ou com o filho, ou com um amigo, e vamos trocar insultos muitas vezes, no calor do momento, no estresse, na situação. Quantos de nós já não vivenciamos essa situação? Né? Faz parte da nossa experiência mortal. Mas o que acontece depois disso é que é o maravilhoso, porque eles se encontram aí e depois de insultos, de brigas, eles se arrependem. E eles se reconciliam. Né? Eles inclusive repensam, né, as coisas que haviam dito. E é muito interessante porque nessa ocasião, William Phelps, ele tem uma visão. Ele tem a oportunidade de ver o Satanás andando sobre as águas com toda a sua fúria. Outros homens não viram, mas escutaram ruídos, viram a sombra passando. Né? E aí é muito interessante porque o Senhor fala algumas coisas. O Senhor fala que Ele tem o poder sobre todas as coisas. Né? Mas que cuidado. Por quê? Porque o Satanás, né, está por aí. Né, está por aí. A gente não sabe exatamente quanto poder o Satanás tem, mas o Senhor diz que permitiu que ele estivesse aí. E principalmente naquela época que viajar pelo mar era tão perigoso. E nós sabemos que nesses últimos dias o Senhor amaldiçoou aí o mar. Né? Não sabemos exatamente quanto poder o Satanás tem. Sabemos que Deus é mais poderoso e que Ele detém o poder de todas as coisas que não precisamos temer. Mas, inclusive, no manual do Instituto,
é falado que através do mar se vêm as guerras, inclusive os submarinos, que causam tanta destruição. E que o Senhor talvez também estivesse se referindo a tantas das coisas que nós presenciaríamos ou tantas vidas que seriam perdidas através do mar. Isso não significa que a gente não deve viajar de navio, que a gente não deve usar esse recurso, apenas que nós precisamos ser mais cuidadosos e exercer mais fé no nosso Pai Celestial. E saber que existe um poder real, que é um poder de Satanás, né, que está em todas as partes, tentando influenciar pessoas, tentando destruí-las. Ele está ali presente nas discórdias familiares, né? Muitas vezes nas discórdias entre os amigos. Ele vai estar presente, instigando o ódio a não perdoar. E nesse momento, esses homens tinham a oportunidade de se reconciliar, de pedir perdão. E o Senhor os perdoa, né? O Senhor diz, olha, os seus pecados estão perdoados. Mais de uma vez a gente viu isso nas Escrituras. Quando nós nos arrependemos sinceramente, o Senhor vai lá e nos perdoa. Ele nos limpa dos nossos pecados. Cabe a nós fazermos esse caminho de volta, que nem sempre é um caminho fácil. Envolve muitas coisas, né? Entre elas, muitas vezes, pedir perdão. Né? Pedir perdão. Para alguns pode parecer simples, mas para outros não. Depois que eles se reconciliaram, é muito interessante porque o Senhor fala assim, né? Eu estava irado, mas eu não estou mais irado. Olha como é bom saber disso, que nós temos um Salvador misericordioso, que nos ama e que nos perdoa, que ele pode até ficar muito chateado, pode ficar irado com as nossas ações num dia, mas quando ele percebe que nós mudamos o nosso comportamento, a ira dele desaparece. Então, essa oportunidade de reiniciar, essa oportunidade de começar. Gente, por isso que o Evangelho é tão maravilhoso, porque ele inclui, né, aqueles princípios básicos e ordenanças básicas do Evangelho, tão essenciais para a nossa salvação, como a fé no Senhor Jesus Cristo, o arrependimento para a remissão dos pecados, não é isso? O batismo, o dom do Espírito Santo, o perseverar até o fim. São essas coisas que o Senhor exige de nós. Continuar pelo caminho, não desistir, por mais turbulento que esteja o mar, por mais difícil que esteja, nos reconciliarmos, tomarmos as nossas decisões, apresentarmos ao Senhor. E isso requer o quê? Humildade, pagar o preço para isso, não é? Então, são lindas essas passagens, porque demonstra aí o Senhor dando as instruções. E a partir desse momento o Senhor diz, olha, eu quero que Joseph, Oliver, Sidney, vocês façam um caminho diferente, vocês vão para St. Louis, né? Antes disso vocês vão pregar em Cincinnati, que era um vilarejo. E esse vilarejo era conhecido, imagina, tá aí no extremo oeste americano, fronteira, muitos criminosos se escondiam aí, muitos delinquentes, né? Pessoas foragidas da lei. E essas pessoas estavam aí escondidas e a iniquidade entre essas pessoas do vilarejo era muito grande. Aí o Senhor diz, eu quero que você vá pregar o Evangelho para os iníquos. E aí eles perceberam que por mar seria um caminho mais longo. Então alguns foram por mar e Joseph, né, como o Senhor ordenou, foi por terra. E ele chegou aí em Cincinnati para pregar o Evangelho. A única condição que aquele povo que o Senhor impôs era o quê? O arrependimento, aceitar o Evangelho. Então a gente fica pensando como isso é lindo, porque o Evangelho proporciona isso, essa esperança de recomeçar. Quando eu era muito jovenzinha, uma vez eu li um artigo da igreja que falava, você não pode julgar um homem por seu passado. E ele falava sobre muitos presos, sobre criminosos que se arrependeram, sobre um programa de reabilitação que existe na igreja nos Estados Unidos com presos. E ele falava que ele não duvidava, né, que Cristo andasse pelas celas das prisões. Porque a expiação de Cristo é para todo mundo. Foi para o que peca menos e o que peca muito, não é? Então, o Senhor está dizendo, pregue aos iníquos, a única condição é arrependimento, é mudança de vida. E eles cumprem aquilo que o Senhor realmente determina. Né? Nós vemos como eles também tinham pressa, porque eles precisavam chegar em Kirtland e adquirir essa impressora que era tão importante
para a igreja. Eles receberam muitas instruções como os missionários deveriam seguir na obra missionária, como eles deveriam levar somente o essencial, o necessário, aquilo que é indispensável, de como o Senhor ele chamou agentes, e esses agentes aí responsáveis a ajudar nessas finanças, com o dinheiro determinado que eles deveriam usar, se não gastassem deveriam devolver. Quantas coisas o Senhor estava ensinando, quantos princípios de autossuficiência, de industriosidade, de economia financeira para esses missionários, e que a gente vê até hoje. Os missionários muitas vezes com tão pouco e eles conseguem ali chegar no final do mês, ou os milagres que acontecem pelo caminho, quem fez missão sabe disso. Então o Senhor fala muitas coisas interessantes nessa sessão. O Senhor fala para eles que filhinhos, tem de bom ânimo. Olha que lindo. Porque filhinhos remete ao que é criança. E quando a gente pensa em criança, ela está crescendo pouco a pouco. Vem a questão da maturidade. E como a gente ama os nossos filhos, não é assim? Então o Senhor também nos ama. E Ele dá um conselho, Ele diz, tem de bom ânimo. E Ele fala ainda que o nosso testemunho prestado estará registrado nos céus. E cada vez que a gente presta um testemunho, é um pecado a menos. Acho que é por isso que eu estou fazendo esses vídeos, prestando meu testemunho. A esperança é que o Senhor diminua os meus pecados. Sou grata, imensamente grata por esse evangelho, grata pela obra missionária, por essas sessões tão inspiradoras que mostram como esses homens, como o profeta, eram pessoas comuns que cometiam falhas, que cometiam erros. E o Senhor fala disso. Olha, Joseph errou, mas ele está fazendo o melhor que pode. Então eu tenho certeza que o Senhor também vai dizer um dia para a gente, olha, faz isso, Você fez o melhor que podia. Você fez tudo o que podia. E eu lembrei quando a minha filha, ela estava preenchendo os papéis missionários, Ela preencheu e tem um campo lá, quem preenche esses papéis sabe, tem um campo que diz assim, há alguma coisa que nós deveríamos levar em conta para o seu chamado, a sua designação. E aí a minha filha escreveu, sim, eu gostaria de ir para um lugar que eu pudesse servir muito, 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 muito. E ela me mostrou, eu li e eu pensei, se servir muito, muito, muito. Larissa, você vai ser chamada, acho que para o norte do Brasil, alguma região bem pobre, ou para a África. Você vai andar a pé. Olha, você esteja preparada para qualquer desses lugares. E ela disse, é isso que eu quero, mãe. Perfeito. Mandamos o chamado missionário dela. 3 dias depois o chamado já estava lá designado. E a gente, todo mundo lá na curiosidade, na euforia de quem foi para a missão, sabe como é esse momento. Quando nós abrimos, quando chegou o chamado missionário dela, estava lá, Missão Califórnia, Long Beach. Fomos para o Google, vamos olhar lá as fotos, e aí vimos um monte de mansões. Missionários andavam de carro. E eu disse, Larissa, eu acho que entenderam errado o que você escreveu. E ficamos assim, bem pensativos em relação àquele chamado. Mas o visto dela demorou, atrasou um pouco. E ela foi redesignada enquanto a papelada do visto precisava ser terminada. E quando ela foi redesignada, para minha surpresa, ela foi redesignada para a Missão Brasil São Paulo Norte, que foi a mesma missão que eu fiz. E aí é muito interessante porque eu fui para a missão e a minha primeira área foi Sorocaba. Quem conhece Sorocaba, se alguém que está me escutando mora em Sorocaba, sabe como Sorocaba é privilegiado por seus morros. E eu estava numa área que tinha muita ladeira. Eu lembro que muitas vezes subindo aqueles morros, à noite eu via aquele céu estrelado. E quando eu olhava para baixo, eu via as luzes das casas. E eu pensava, quantas famílias estão aí embaixo?
Quantas famílias ainda não conhecem o Evangelho? Quantas famílias precisariam que o missionário batesse na sua porta nesse momento? Então, muitas impressões ficaram marcadas daquele período e foi um tempo único em Sorocaba, com a minha companheira Cista Japu, minha treinadora, que me ensinou tanto. E aí, naquele período, eu lembro que nós fomos um dia para um pidem, numa cidade chamada Votorantim. Quando eu cheguei nessa cidade, eu descobri que era muito pior os morros do que a minha área. A capela que nós fizemos o nosso pidem, quando saímos da capela, eu olhava, era um morro que você literalmente dizia, não, esse morro está chegando no céu. E naquele dia eu fiz uma oração. Naquele dia, quando eu olhei aquele morro, eu disse, Senhor, eu não estou preparada para isso. Por favor, me mande para qualquer lugar, mas nunca me deixe trabalhar em Votorantim. Eu não quero trabalhar nessa área, eu não estou preparada. O Senhor me atendeu, Ele ouviu minha oração. Eu nunca mais voltei, né, meu tempo em Sorocaba acabou, eu não voltei para a região e eu não fui designada para Votorantim, que era meu grande medo. Passaram-se aí o que? Anos e anos e anos. Cresce a minha filha e a missão dela é redesignada e é para São Paulo Norte, o que nos trouxe muita alegria. E aí já na primeira cartinha, no primeiro e-mail que ela me manda, ela diz, mãe, estou em Rio Acima. Aqui eu posso ver toda a cidade. E eu posso ver as estrelas no céu. Gente, alguma semelhança? Muito bem, o Rio Acima. Eu já escutei falar nesse lugar e vamos lá procurar. Votorantim. A minha filha tinha ido exatamente para aquela área que tantos anos antes eu tinha pedido, Senhor, não me manda para cá. Ela foi exatamente para lá. E quando eu vi, eu pensei, minha filha, pobrezinha, que está acostumada a andar tanto de carro, para onde a mandaram? E aí eu lembrei, eu quero ir para um lugar que eu possa servir muito, muito, muito. Ela passou 1 mês e meio nessa área. E foi maravilhosa a sua experiência. Como eu sou grata, ela encontrou muitas pessoas boas. Teve uma companheira maravilhosa, Sister Sanches. Encontrou o irmão Joaquim, que foi uma bênção na vida dela. Teve a oportunidade de ensinar e batizar pessoas. O Senhor não está preocupado com o caminho. Ele não está preocupado se nós vamos a pé, se vamos de barco, se vamos comprar o barco, se vamos fazer o barco, se vamos pregar o Evangelho em Votorantim, se vamos para a Califórnia. Ele está somente preocupado que façamos o melhor possível e possamos abençoar a vida das pessoas. Muitas das escolhas que nós vamos fazer pelo caminho vão determinar as nossas bênçãos futuras, as nossas recompensas. Que o Senhor realmente nos abençoe, que possamos ter isso em mente. Toda a carne está em minhas mãos. O Senhor tem todo o poder. Ele é o princípio e é o fim. Ele tem o poder sobre os céus, sobre os mares, sobre todas as pessoas. Estamos simplesmente em suas mãos. Dele, simplesmente dele, depende a nossa vida. Sou grata por esse Evangelho, grata pelas coisas que eu aprendo e porque eu sei que somente o Evangelho cura, somente o Evangelho nos cura. Então que possamos ajudar a outras pessoas a serem curadas, a outras pessoas a conhecerem o Salvador do mundo, o nosso Salvador Jesus Cristo. Uma boa semana.